Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos agora para o vídeo, sequência do vídeo 133. É uma sequência do 555, um comentário de Allan Kardec. O Espiritismo e o Magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um número de fábulas. Então isso é verdade, né? Isso é verdade. Porque é justamente por falta de conhecimento do Espiritismo, por falta de conhecimento do magnetismo, né? Que a ignorância teceu sem números de fábulas. Porque se a humanidade tivesse conhecimento do magnetismo, se tivessem conhecimento do espiritismo, se tivessem conhecimento de todas as energias, as quais o perispírito e o espírito detêm, obviamente, todas as ignorâncias que já teceram uns 100 números a respeito dessas fábulas não teriam ocorrido. Você entendeu? Eu gosto de citar o caso de Galileu Galilei. Se tivessem conhecimento, os nossos irmãos na época não teriam julgado e prendido Galileu Galilei. Mas a ignorância, a falta de conhecimento, levaram eles a tratá-lo da forma como ele foi tratado. Mas é assim mesmo. É necessário que os precursores sejam tratados como animais imprestáveis. Como foi necessário que mais de 300 obras de Allan Kardec fossem queimadas em praça pública para que depois o Espiritismo se propagasse pelo mundo todo. Não é verdade? Foi preciso que Francisco Cândido Xavier ele sofresse processo de uma certa família, requerendo direitos autorais, não vou citar nomes, por uma questão de ética. Foi preciso que ele enfrentasse todos esses processos. Porque hoje eu pergunto, onde encontram-se essa família? Provavelmente superlotando regiões umbralinas. E onde é que se encontra Francisco Cândido Xavier?
nos planos mais iluminados, que tem vindo até nós, quando nós não sabemos. Porque os bons espíritos, eles não nos dão satisfação do trabalho que eles realizam. Então, tudo é necessário. Todas as fases, né? Então, por isso que Allan Kardec diz aqui, ó, o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos que, na verdade, com o passar do tempo, de acordo como nós penetramos nesta doutrina, passamos a enxergar que fenômenos não existem, e sim um processo natural na evolução. Um processo natural da evolução, sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas. A ignorância teceu um sem números de fábulas em cima de todos esses processos, né? Dos hereges, dos bruxos, dos feiticeiros, por falta do conhecimento do magnetismo e do espiritismo e de outras energias, de outras matérias que ainda não foram descobertas. De fábulas em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências que, a bem dizer, formam uma única. Olha só o que Allan Kardec acabou de dizer aqui. O espiritismo e o magnetismo. Allan Kardec classifica o magnetismo como uma ciência, já que o espiritismo é outra ciência. Você percebeu isso? Só Allan Kardec mesmo para poder dizer isso aqui. Porque se um mané igual eu leva ao conhecimento das pessoas que o magnetismo é uma ciência, que ainda não foi totalmente estudado, porque o magnetismo ainda não foi totalmente estudado e desvendado. Ainda não. Como o espiritismo também ainda não foi totalmente estudado e desvendado. Mas Allan Kardec mostra aqui, ó. A bem dizer, formam uma única. Vou voltar. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, magnetismo e espiritismo, duas. Agora sim. Agora que nós temos que respeitar o magnetismo mesmo, porque Kardec é que disse. Dessas duas ciências que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas. Mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas. Eu tenho para mim que por isso que a espiritualidade precavida retirou do corpo físico Allan Kardec em 1869, quando ele encontrava-se trabalhando no projeto de um livro
que tratava a respeito do magnetismo. Eu tenho para mim, isso é meu, que o Espiritismo, como sendo uma ciência, e afirmado aqui por Allan Kardec, que o magnetismo seria outra ciência, a espiritualidade não permitiu que Allan Kardec concluísse aquele livro de magnetismo, porque assim nós teríamos duas ciências ao mesmo tempo. Agora vejamos a capacidade de Allan Kardec, hein? Ele não só teve capacidade, junto com os bons espíritos, de compilar uma ciência, uma doutrina, uma ciência, como ele encontrava-se praticamente quase que no meio de um projeto de um livro que tratava-se sobre o magnetismo. E aqui ele vem nos afirmar que o magnetismo também é uma ciência. Então, quando se diz uma ciência, é porque a coisa é muito séria, não é brincadeira. Tá aqui. A bem dizer, o conhecimento lúcido dessas duas ciências, o conhecimento lúcido dessas duas ciências, magnetismo e espiritismo, que a bem dizer forma uma única, que a bem dizer forma uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas. Nós não precisamos ficar assim alarmados, mas por que a espiritualidade não deixou Kardec terminar esse livro sobre magnetismo? Nós não precisamos ficar alarmados. Sabe por quê? Porque, na verdade, a doutrina espírita, ela já contém todo esse material que Allan Kardec estava naquele livro. Você entendeu? Vamos dizer assim, materializando. Allan Kardec estava ele estava fazendo um resumo de todas as obras básicas, pegando todos os itens que trata-se de magnetismo e estava formando um livro só. Então, se você estudar todas as 5 obras básicas, esmiuçando-as, você conseguirá encontrar este livro de Allan Kardec que ele não teve tempo de terminar. Porque eu não sei se você observou aqui atrás agora. Eu sou muito esperto nesse sentido. Não passa nada não. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, entendeu? O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única. Você entendeu o que ele quis dizer com isso aqui? As duas ciências formam uma única.
Então quer dizer que tudo que havia no Espiritismo havia nesse livro. Tudo que havia nesse livro havia no Espiritismo. Havia nas obras básicas. Então não há nada de diferente nas obras básicas que Allan Kardec estava compilando-se naquele livro lá, não. Nós só precisamos separar o joio do trigo, procurando entender o que significa o magnetismo, o que significa essas energias, a qual todos nós lidamos com ela, esse magnetismo, essa radiação, essa irradiação. Você sabe que radiação é uma coisa, irradiação é outra coisa. Mas que tudo provém-se, o magnetismo, a radiação, a irradiação, tudo provém-se de atritos das moléculas, principalmente do seu núcleo. Acho que você entendeu? Vamos continuar. Porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Olha só. Constitui o melhor preservativo contra as ideias ou supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Então, através dessas energias, magnetismo, radiação e radiação, entendeu? Nós conseguimos entender que tudo faz parte do processo natural da evolução da natureza, não só do ser, princípio inteligente, como da natureza, do mineral, do vegetal, do animal. Ou você acha que... Olha você como é que eu sou, coçando atrás da orelha aqui, eu não tô nem aí. Ou você acha que tudo nos universos não se resume em energia? Ou você acha que essa energia toda não se resume-se em magnetismo? Ou você acha que essa energia ela não teve um ponto inicial onde ela radiava e depois irradiava? Dá para você entender? É simples. É muito simples. É só a questão de você começar a entender. Por exemplo, eu pego, vamos pensar que isso aqui seja uma pedra. Não é uma pedra, mas você vai pensar, vou pensar que é uma pedra. Você há de convir comigo que essa pedra, ela é composta de várias propriedades, de vários corpos, você entendeu? De várias matérias. Você pode não entender com relação à questão de várias matérias, porque aqui na Terra eles dizem que só existe 4 matérias, mas isso é falta de conhecimento, falta de amadurecimento espiritual, falta de evolução. Porque existem milhares de matérias. O tempo é que vai dizer, não sou eu. Eu só estou procurando ser o precursor desse processo que vai acontecer daqui a alguns anos. Então você entende que essa pedra
ela é detentora de partículas subatômicas, de moléculas. Você tem conhecimento disso, né? Você tem conhecimento de que essas partículas subatômicas, essas moléculas subatômicas, aglomeradas, você tem noção de que o fato delas se encontrarem aglomeradas, por mais que imperceptível aos nossos olhos, elas possuem esse corpo aglomerado, condensado, né? Porque vamos pensar se essa pedra é nada mais, nada menos que um número incalculável de partículas e de moléculas subatômicas, você entendeu? E que, por ser um número incalculável, aquele magnetismo atrai essas moléculas subatômicas, essas partículas subatômicas, transformando-as em um corpo, né, que você, né, pode apalpar, um corpo palpável, né? Mas você entende que essas moléculas, essas partículas subatômicas, elas não estão mortas. Elas estão em processo de evolução no seu núcleo. E que o processo de evolução no seu núcleo é tão rápido que gera uma radiação, né? Gera uma radiação. E que essa radiação irradia. E que ao irradiar transforma-se num magnetismo. Quando esse magnetismo é aquilo que interliga esta pedra com outra pedra, com outra pedra, com outra pedra, com outra pedra, e assim, num processo elíptico, em todo o sistema solar, em todos os sistemas solares, em toda a Via Láctea e em todas as galáxias e em todos os universos e em todas as dimensões que não tem começo, nem meio, nem fim. Deu para você entender mais ou menos? Não? Eu não sei então o que eu faço mais, porque é uma coisinha tão simples. Mas é assim mesmo, queridos irmãos. Então, agora nós vamos passar para... Mas, essa explicação final agora, dessa pedra, é o resumo, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Ridícula crendice. Foi o que eu tentei explicar através dessa pedra. Que se as pessoas tivessem conhecimento dessas energias todas, desse magnetismo, dessa radiação, porque tudo gera uma energia, tudo gera uma radiação, tudo gera uma irradiação. Radiação, irradiação, energia.
e magnetismo. E interessante que nós somos compostos de todas essas moléculas subatômicas que compõem o mineral, o vegetal, o animal. Tudo é energia em estados diferentes. Tudo é matéria, tudo é energia em estados que muitos cientistas, ou os cientistas ainda desconhecem aqui na Terra. O dia que descobrirem isso, darão um salto na evolução. Vamos para o próximo vídeo. Não vou falar mais nada não, porque senão eu vou ter que patentear alguma coisa aqui.